Amém. Se você puder, já abre a palavra de Deus aí junto comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós estamos na terceira mensagem dessa série chamada Minha Vida, que tem a ver com um filme, né? E na primeira semana, dentro de um filme, todo filme de sucesso precisa de um personagem. Então na primeira semana nós falamos sobre o personagem, e aí o personagem da minha vida, evidentemente, que é o eu. Aí eu falei sobre o ego, né? Sobre a natureza do ser humano. Na semana passada, todo filme que é um filme de sucesso tem uma trilha sonora boa. Então eu falei qual é a trilha sonora da nossa vida. Nós vimos lá dentro da experiência de Paulo e Silas, o que nós decidimos apertar play ou pause em determinados momentos da nossa vida. E hoje, né, depois de você ter visto o personagem, depois de você ter visto a trilha sonora, eu queria falar um pouquinho contigo sobre o roteiro. Todo grande filme tem um roteiro muito bom, né? E esse texto aqui de Romanos é um texto muito conhecido, a aplicação dele assim, ela é bem extensa, né? Poderíamos fazer uma série só aqui nesse capítulo 12, mas eu vou pegar um versículo bastante conhecido e vou volta e meia retornar dentro dele, apesar de eu ir discorrendo outros textos. Então, Romanos capítulo 12, verso 2, você já conhece, diz assim, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos decorar essa primeira parte? Então repita comigo aí: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mais uma vez, para você não esquecer: não se amoldem. Agora, para deixar assim, Deus te usar, fala para a pessoa que está do teu lado aí esse versículo que você acabou de decorar. Vê se você sabe. Me perdi tudo, pastor, deixa eu colar. Glória a Deus. Depois ele vai falar para que você possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é o roteiro da nossa vida? Uma transformação, querido, na vida só pode acontecer quando existe uma transformação na nossa mente. Jesus move o nosso coração, Jesus direciona o nosso coração, você crê pela fé no coração. Uma vez que você crê, né, é uma coisa que você não consegue explicar, é uma coisa que a tua razão ela foge um pouquinho, mas uma vez que você tem um entendimento e algo dentro de você, a Bíblia diz para você não permanecer dessa maneira. Ela diz para você embasar a tua fé e fortalecer a tua fé. Em outro lugar vai dizer assim, ó: estejais preparados em tempo e fora de tempo para pedir a qualquer pessoa que lhe perguntar qual é a razão da tua fé. Então, estar preparado em tempo e fora de tempo para responder a qualquer um que me perguntar por que você crê no que você crê, por que você age no que você age, tem a ver com você embasar a tua fé. À medida que você caminha, você crê, evidentemente, mas à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai entendendo alguns porquês. Então, tem muita coisa que a Bíblia vai nos direcionar a respeito da razão, a respeito da mente, a respeito do campo da mente. Ela vai falar para trazer cativo todo pensamento. Ela vai falar que existem fortalezas, e essas fortalezas se levantam com argumentos que essas fortalezas são feitas de argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Argumentos é no campo da mente também. Então a palavra vai falar em vários lugares, que uma vez que você creu, você precisa embasar a tua fé agora e entender o porquê que você precisa de um Salvador. Às vezes numa palavra, numa pregação, algo moveu o teu coração e você entendeu aquilo com o coração, mas agora você também, ao longo do tempo, você precisa embasar e entender o porquê que você precisa de um Salvador. Aqui vem você entender a natureza pecadora, a palavra número 1 lá do ego transformado, né, que eu recitei de novo ali. Por que nós somos assim? De onde nós viemos? Por que não há nenhuma obra de caridade ou nenhum ato bondoso que seja grande o suficiente para me garantir um lugar aos céus, né? Que tudo isso é pela graça, é pela fé, não é por obras para que ninguém se glorie, enfim, mas somos salvos somente pela fé, mas toda fé que salva nunca vem só, vem toda essa dualidade, mas que no fim das contas você entende que é sim pela fé, mas eu vou embasando a minha fé, eu vou entendendo que existem coisas que estão agindo no campo da mente, e uma vez que elas estão agindo no campo da mente, quando Paulo vai falar ali para você primeiro entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, voltando o versículo para trás, aí vem aquilo que você decorou, né? Não se amolda ao padrão desse mundo, mas pela renovação do quê? Da mente. Então, para você construir um roteiro na tua vida, quando você faz o roteiro, você tem que pensar, né? Você tem que
ter a ideia de onde você vai começar, de qual vai ser o auge daquela história, daquele roteiro, para depois fazer a conclusão, o final feliz, enfim. E tudo isso começa dentro da renovação da nossa mente. Agora, nós sempre fazemos uma escolha na vida. E depois de nós fazermos algumas escolhas, tem certas coisas que nós não escolhemos mais, nós só repetimos a nossa atitude baseado na escolha que a gente já fez lá atrás. Então, por exemplo, comportamento é uma coisa que lá atrás você fez uma escolha de como você iria reagir, você pensou. Mas depois de você fazer algumas escolhas, dependendo da situação que acontecia, você só repete o comportamento. Então, pode ter acontecido lá na tua infância. Alguém, um coleguinha te empurrou, ou um coleguinha falou mal de você, falou do teu nariz, falou da tua orelha, falou da tua cabeça, falou de qualquer coisa. Você escolheu naquele momento, como é que eu vou reagir? Será que eu vou tirar uma pedra na cabeça dele? Será que eu vou empurrar ele? Será que eu vou xingar ele de novo? Será que eu vou chamar a professora, eu vou chamar a mamãe? Enfim, nas primeiras coisas ou melhor, nas primeiras situações que isso aconteceu, você escolheu o que você ia reagir. Porém, mais tarde, essas situações se repetiram, não é verdade? Vai acontecer de novo. E aí você escolheu de novo como você ia reagir. Só que depois que aconteceu umas 4, 5 vezes, você não escolhe mais. Você já escolheu lá atrás, você só repete aquilo que você escolheu. E a esse tipo de coisas, nós chamamos de hábito. Ou mais tarde você fala assim, não, eu sou assim. Não, existem certas coisas na nossa vida que eu só vou conseguir mudar, esses hábitos já estão dentro de mim, eu já reajo dessa maneira, eu já escolhi lá atrás, hoje eu não escolho mais, eu só reajo em cima de uma escolha que já foi feita lá atrás. E agora existem certas coisas que eu gostaria que mudasse na minha vida, mas eu não estou conseguindo. Vocês já tentaram várias coisas que vocês querem que mudem, mas não estão conseguindo. Então, a única solução, querido, para você ter um resultado diferente, seja no teu casamento, seja na tua vida financeira, seja na tua vida espiritual com Deus, seja no relacionamento com os teus filhos, em qualquer outra coisa. Se você está tendo um resultado que você não gosta, ou que você não gostaria, a única solução é você fazer algo diferente daquilo que você está fazendo. E agora, eu quero levar você ao entendimento hoje que nós precisamos de uma renovação da nossa mente em muitas coisas, mas a chave aqui não é simplesmente tentar coisas diferentes para obter resultados diferentes pela experiência do tentativa e erro, né? É uma direção específica do Espírito Santo a respeito de certas coisas, porque quando ele fala assim, existe um padrão, esse é o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo de reação? Se tem um exemplo para você, bateu, levou. Né? Se me bater uma, eu te bato duas. Esse é um padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo a respeito de negócio? Não, primeiro eu, depois os outros. Qual é o padrão do mundo a respeito de tratar as pessoas? Não, tem que estar tudo bem para mim, se sobrar, né, aí eu vou dar uma olhada ao redor, mas primeiro eu, não interessa o que os outros estão vivendo. Esse é um padrão do mundo. Quando Paulo fala assim, não se amoldem a um padrão do mundo, ele está querendo dizer para você sobre várias coisas que têm a ver com valores. Qual é o valor ou o padrão do mundo a respeito de casamento? Você tenta, experimenta várias vezes. Se um dia você der a sorte de achar a tua alma gêmea, aí você se esforça um pouco mais e fica lá com ela. Mas se não, bola para frente, a fila anda. Esse é um padrão que existe lá fora. E o que Paulo fala para nós? Não se amoldem a esse padrão, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então tem muitas coisas aí, querido, que você acha que de repente você escolheu, mas você vai ver que muitas delas, eu vou tentar te dar vários exemplos nessa palavra, não foi você que escolheu. Você talvez teve a ilusão de ter feito uma escolha lá atrás, em algumas situações, e agora você reage automaticamente. Às vezes está acontecendo várias coisas na tua vida que você não tem esse entendimento. Então, o desafio que eu tenho para você hoje é quebrar esse ciclo. Tem muitas coisas que precisam ser removidas da nossa vida, tem muitas coisas que precisam ser, de fato, desobstruídas da nossa vida para que o Espírito Santo de Deus possa fluir em todas as áreas da nossa vida, seja ela financeira, seja emocional, seja espiritual, por onde for. E para eu mudar esses meus resultados, eu tenho que mudar muitas vezes a maneira de eu pensar em muitas coisas. Então eu quero trazer 3 coisas apenas para você hoje. Nós vamos ver que para eu ter a transformação, a renovação da minha mente e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso mudar a maneira com que eu falo. Isso vai trazer um peso muito grande a respeito de muitas coisas. Eu vou trazer um texto para você aqui. Eu preciso mudar a maneira com que eu enxergo as coisas e as pessoas. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada. E por último, eu tenho que mudar, muitas vezes, a maneira com que eu tomo algumas decisões. Dentro dessas 3 coisas, a primeira delas, por que é importante? Quando Paulo fala assim, quero construir um roteiro para a minha vida, eu quero construir uma história diferente para a minha vida, eu preciso transformar a minha mente. E a primeira coisa que eu preciso transformar a minha mente é a maneira com que eu falo. Existia uma situação aqui, lá em 1 Samuel,
capítulo 16. Saul foi o primeiro rei de Israel. Em um determinado momento ele desagrada a Deus, vou adiantar a história aqui. Ele fala assim: gente, traz alguém aí para tocar um negócio diferente para mim, para acalmar o meu espírito. E um dos homens de Saul, ele conhecia um certo rapaz, que é Davi, que você conhece. E nessa época, Davi ainda é um menino. Davi não desafiou Golias, Davi não conquistou nada ainda, ele está lá junto dos seus irmãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que quando esse homem vai falar a respeito de Davi, ele traz qualidades que é estranho ouvir. Como é que ele se refere a Davi dessa maneira, nesse momento da vida? E tem a ver com esse primeiro ponto que eu quero trabalhar contigo, que eu preciso transformar a maneira de eu falar. 1 Samuel capítulo 16 diz assim: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-o. Então respondeu um dos moços e disse: eis que eu tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, acho que eu até pus em negrito ali, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e por último, mas não menos importante, o Senhor é com ele. Porque o Senhor é com ele, vamos tentar fazer o exercício inverso, porque o Senhor é com ele, a presença dele traz algo diferente. Essa gentil presença tem a ver com postura. Davi, nesse momento, ele é um menino. Como é que ele já tem tudo isso? Como é que esse cara, ele fala assim: eu tenho visto um rapazinho lá. Sabe, quando ele está falando isso aqui, ele não está falando assim, encontrei com um adolescente lá, e, nossa, ele falou uns negócios lá, já me comprou, já me ganhou, assisti um vídeo dele, pronto, já me ganhou. Não, ele está falando assim, de várias vezes que ele viu esse menino, porque quando você encontra alguém de postura, a postura que ele está querendo dizer tem a ver com comportamento, então isso significa que ele já viu isso aqui acontecendo várias vezes. Aí ele vai dizer assim: ele é prudente em palavras, ou ele é sensato em palavras, em algumas traduções. Não é a questão aqui de ele é bom de oratória, gente. Ele tem prudência na palavra, e a gente vai ver já o menino Davi se manifestando dentro disso aqui, que esse cara já viu, que ninguém ainda viu. Agora ele tem uma postura, ele tem, as palavras dele são prudentes. Agora, de onde ele tirou que ele era homem de guerra? Se ele nem fez nada ainda, ele não matou Golias, ele não foi nunca numa guerra, de onde ele tirou? Sabe de onde ele tirou? Existe uma postura. Hoje, infelizmente, dentro da nossa cultura, essa expressão quase que não tem significado. Quando você diz para um menino assim: seja homem. Eu ainda sou desse tempo, eu não sou tão antigo assim, mas ainda sou desse tempo. Quando falava assim, seja homem, não está querendo dizer assim, pare de chorar. Quando falava assim, seja homem, o que trazia na minha mente de adolescente? Tenha responsabilidade. Assuma aquilo que você falou. Cumpra aquilo que você falou que você ia dizer. Vá lá e assuma a culpa daquilo que você fez. Esse era o sentido que era traçado para muitas vezes, para muitas famílias, quando você fala assim, seja homem, se for hoje, seja homem. Você está querendo discriminar, está querendo... Você percebe que ao longo do tempo, e eu vou explicar para você por que nós chegamos a esse ponto aqui, mas o fato é que tinha uma postura. Então quando ele fala assim, ele é um homem de guerra, ele não está querendo falar dos feitos de Davi. Ele está falando assim, ele tem postura de guerreiro. Qual é a postura de um guerreiro? Qual é a postura de alguém que está pronto a conquistar, a ser diferenciado na vida? Primeira coisa, o Senhor tem que ser com ele. E aí depois que você fizer o exercício inverso, você vai ter essa postura naturalmente, mas as tuas palavras fazem a diferença. E a gente vai entender aqui que quando Davi vai falar com Golias, e o gigante xinga ele, você acha que eu sou um cachorro, rapaz? Eu vou pegar e vou entregar a tua carne às aves hoje. E ao invés de Davi pegar e fazer um meme para ele, fazer um sinal com a mão para ele, ou xingar ele de alguma outra coisa, as palavras de Davi, agora desse menino que ele falou antes ali, não, esse rapaz aqui é prudente em palavras. Para um adolescente, elas são extremamente impressionantes. Eu estou falando sobre transformar a renovação da nossa mente, a não nos amoldarmos ao padrão desse mundo, e começa pelo nosso discurso, começa pela nossa fala, que está no próximo capítulo, inclusive. E o filisteu, que nesse caso é o gigante Golias, pelos seus deuses amaldiçoou Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: olha o prudente em palavras. Olha o que aquele cara viu, que ninguém tinha visto, mas aquele menino tinha uma postura no seu discurso. Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel é quem você está afrontando. Enfim, aí Davi dá uma lição de moral em Golias, mesmo antes de fazer qualquer outra coisa. Você vê que o discurso de Davi, o conteúdo do discurso dele, em meio a uma crise,
é o que revela o que de fato está no meu coração. Sabe, querido, quando os gigantes da vida vêm sobre nós, ao invés de nós soltarmos palavrões, ao invés de nós, agora lançar, palavras de desgraça, ou simplesmente um positivismo qualquer, você tem um entendimento de que tudo que está acontecendo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você tem uma crise financeira, você tem uma crise emocional, você tem uma doença, como é que você encara isso? Xingando Deus, por quê, isso e aquilo, ou tentando achar culpados de outra coisa, ou você tem uma postura diferente, e o teu discurso, esse é o poder das tuas palavras, entende? O poder não está no positivismo de dizer palavras boas, o poder está no entendimento de que o Senhor é comigo, e uma vez que o Senhor é comigo, quando o gigante se apresenta diante de mim, me afronta, me xinga, eu sou injustiçado, eu sou diminuído pelas pessoas, não é o meu orgulho que é ferido. Ei, você tem entendimento de com quem você está falando? E ele fala assim, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, você se levanta com várias outras coisas, mas eu estou indo para você, em nome do Senhor dos Exércitos. E a gente sabe que todo o contexto, eu não tenho tempo para te explicar aqui agora, que a armadura que Saul queria dar para Davi, ele deixou lá atrás, que tudo aquilo que humanamente era show de bola, se revista disso e faça isso e aquilo, ele joga tudo isso aí por terra, e vai simplesmente baseado numa palavra. Só que no momento da crise, o discurso dele é o que está no coração dele, ele crê naquilo. Entende? Por isso que Davi se torna então um homem de guerra, um menino que ele olha para ele e diz, não, ele é um homem de guerra, ele não é um menino, ele é um homem de guerra, ele é valente, ele é prudente em palavras. Então, querido, se você quiser experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a continuação do texto de Romanos 12, que é o nosso texto base, a primeira coisa que você precisa rever, transformar a tua mente, transformar o padrão que você recebeu lá fora, é mudar a maneira de falar. O padrão lá do mundo as tuas palavras não têm valor nenhum. Ou fale aquilo que você quiser falar, aquilo que dá na tua mente, desabafe. E às vezes esse desabafo é com as pessoas erradas. Evidentemente que o desabafo tem o seu lugar e tem um momento para você fazer isso, uma amizade assim, que você confia muito, que você sabe que você pode retirar aquelas palavras depois, que foram da boca para fora, aquela pessoa entende. Mas a maior parte das pessoas, quando você tenta desabafar, elas entendem que o que você está falando é a verdade ou é aquilo que você sente de fato. E é por isso que as tuas palavras são mal interpretadas. Você entende? Sabe, tem um pensador aí que eu tenho lido, tenho ouvido, estudado, que é o Jordan Peterson, e ele tem falado várias coisas bem legais, tem umas assim que ainda não, mas, enfim, tenho acompanhado até a caminhada da fé, ou a mudança do discurso dele a respeito da fé, e dentro dessas coisas que eu estava lendo, eu peguei algo muito interessante que eu ouvi ele falando. Ele diz assim, estar vivo envolve ser corajoso, então diga o que você pensa, mas meça as suas palavras, porque elas são mais poderosas do que nós somos ensinados a acreditar. Nós não somos ensinados a acreditar que as nossas palavras têm tanto poder assim. Tem uma filosofia aí, uma ideia chamada O Segredo, fizeram um livro, fizeram um filme, que se você falar as coisas certas, o universo vai se mover e vai dar tudo certo para você. Querido, esse é pensamento positivo, tá? Quando a coisa dá muito errado, tente fazer isso aí para você ver se vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. Entende? Pensamento positivo rui diante de uma dificuldade extrema e sem solução. Agora, as minhas palavras diante do valor que eu recebi do meu Deus no momento da dificuldade, elas têm o poder de mover os céus, para que a oração que Jesus nos ensinou é essa: seja feita a tua vontade. Aonde? Como é feito nos céus. Ou seja, há uma palavra liberada no reino do Espírito. E no reino do Espírito há algo acontecendo que nós não vemos. Mas, quando nós temos o entendimento daquilo que Jesus falou, que não é a mera repetição de palavras, mas é o entendimento de que, quando é feito nos céus as coisas, só falta se manifestar aqui na terra. Então, o primeiro campo de atuação que eu ganho é no reino do Espírito. O mundo foi criado como palavras, ao poder de Deus. Haja luz e houve luz. Haja separação e houve separação. Há poder nas palavras de um filho de Deus. Há poder no reino do Espírito nas palavras de um filho de Deus. É por isso que você não deve temer o que as pessoas dizem sobre você, o que as pessoas lançam sobre você verbalmente, se você tem um entendimento de qual é o Deus que você serve. Porque uma vez que você ouviu aquilo, automaticamente você ali com Deus, Senhor, cancela essas palavras agora. Em nome de Jesus, isso aí não vai... Fale o que quiser lá, existe uma parede, existe uma redoma ao meu redor, que nada disso vai me acontecer. Por quê? Aí você tem o entendimento do que se apropriar do versículo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, então não me preocupo com isso. Fale o que quiser, pareça quem quiser, o feiticeiro de onde for, o trabalho de onde for, faça o que quiser. Cancela agora em nome de Jesus e acabou.
Por quê? Porque há poder nas minhas palavras, eu tenho esse entendimento, e uma vez que eu tenho esse entendimento, eu tenho que ter a postura, ao invés de você se acovardar, ao invés de você ser, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Chama lá todos os irmãos, vamos lá, enfim, você pode fazer isso quando você tiver uma direção específica de Deus, claro que pode, mas você não pode viver debaixo de um temor e na dependência do poder das palavras que Deus deu para outras pessoas. Deus te deu algo muito precioso, sabe? Uma das primeiras coisas que os discípulos ficam impactados quando estão andando com Jesus, é que quando Jesus manda os 70 de 2 em 2, ou 72, dependendo de onde você está lendo, eles voltam maravilhados, porque os demônios nos submetem em seu nome, Senhor. Sabe, a primeira experiência que eles tiveram, em nome de Jesus, de repente aqueles espíritos malignos saíam. A autoridade na palavra que sai da tua boca, querido. Portanto, da tua boca não pode sair água limpa e água amarga ao mesmo tempo. Tem uma diferença entre nós, porque quando Paulo fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo, que o padrão desse mundo é isso aí. Fala o que você quiser, xinga quem você quiser em qualquer momento. Mas evidentemente, em algum momento eu até posso errar, mas eu tenho que mudar minha mente nesse sentido. E a primeira coisa que a tua mente vai dizer para você agora, enquanto eu estou falando, é que não é bem assim, pastor, é mais difícil do que o senhor pensa. Por quê? Porque toda mentira estabelecida, ela tende a negar a primeira verdade que você vai ouvir. Então, quando você ouve aquela verdade, a mentira que já está estabelecida, assim, eu vou dizer para você, não, você vai que você consegue, vai que vai dar tudo certo. Mas a mentira estabelecida é que as coisas são sempre mais difíceis para mim do que para os outros. E aí então você pensa, mas não é bem assim, não vai dar certo para o meu irmão, para o outro lá, mas para mim eu sei que é mais difícil. Toda mentira estabelecida que você deixa ela permanecer na tua vida, ela vai trazer um bloqueio, ela vai trazer uma limitação sobre a tua vida. E qual é a solução aqui? É transformar a minha mente de acordo com o padrão, não lá do mundo, não lá de fora. Quantos estão entendendo isso, amém? Sabe, querido, aí Colossenses 4 talvez vai matar essa questão aqui para nós, dizendo assim, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Quando ele fala com os que são de fora, são as pessoas que não têm o entendimento da graça e do Evangelho de Jesus. Então, seja sábio com essas pessoas na maneira de agir, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Estas são as verdadeiras palavras de um transformador. As nossas palavras têm que ser diferenciadas das pessoas lá de fora. Você entende isso? O meu vocabulário, ele é diferenciado. Eu não estou falando para você usar um vocabulário crentez, muito menos, agora eu quero só falar palavras rebuscadas para o pessoal, né? Quando for fazer oração, deixa comigo, né? Senhor, soberaníssimo, altíssimo, excelentíssimo, e aí aquela introdução enorme, né? O pessoal já está com fome, você ainda está lá na introdução da oração. Não é isso que eu quero dizer. Mas é que cada palavra que sai da minha boca, ela tem um peso, principalmente quando ela é direcionada para minha esposa, principalmente quando ela é direcionada para os meus filhos, principalmente quando ela é direcionada para as pessoas que convivem comigo no dia a dia, porque é onde a minha palavra ela é temperada com sal. Eu vou dissipando essa ideia, eu vou dissipando esse valor, essa graça de Jesus que está sobre a minha vida. Amém, querido? Segunda coisa que nós precisamos transformar é a maneira com que nós vemos as coisas e a maneira com que nós vemos as pessoas. Eu não tenho tanto tempo para discorrer isso aqui com você, mas eu falei na semana passada já algumas coisas sobre isso, trouxe aquele exemplo do óculos, lembra? Comprei 3 óculos só para dar esse exemplo para vocês, mas tem a ver com um sistema de crença. É um conceito assim que eu poderia aprofundar bastante, mas de maneira rasa, o sistema de crença é o conjunto de valores que foram incrustados dentro de você ao longo da vida e hoje você simplesmente responde a esses valores. Por exemplo, um exemplo talvez bem simples. Quando você era criança, teu pai, se você é um menino, teu pai ensinou para você assim, não se bate em uma mulher nem com uma flor. Ele repetiu muitas vezes isso para você, e agora isso é um conjunto de valor, que existe um sistema de crença dentro de mim, que não existe hipótese que abra uma janela para que eu possa agredir uma mulher. Esse é o meu sistema de crença, você entende? Não precisa ninguém me explicar, não precisa ninguém fazer campanha, não faça isso, não faça aquilo, não precisa haver leis sobre isso, porque o meu sistema de crença está bem estabelecido nisso, que é uma verdade, e isso vai trazer bênção para mim. Agora, se o meu sistema de crença foi estabelecido de outra maneira, por exemplo, você conviveu dentro de um lar, que de vez em quando teu pai dava uns chacoalhões lá na tua mãe, às vezes você pode até ser que eles não se pegaram assim às vias de fato, mas cruzavam alguns limites, houve alguns empurrões ali. Qual é o sistema de crença que foi formado na mente desse menino? Que isso é normal. De vez em quando, acontece, né? Pediu, né? Mereceu, né? Então, é claro, provocou, né? Você entende que daí é formado na mente daquele menino um sistema de crença, que aquilo ali é normal. E o que é que vai acontecer? Quando ele entrar dentro de um casamento, não interessa se ele está na igreja,
Se ele entrar dentro do casamento, na primeira situação difícil que der, que ele for desrespeitado, que ele achar que a mulher dele cruzou uma linha que não poderia ter cruzado, o que ele vai fazer? A mesma coisa que ele viu lá atrás. Mesmo que ele tenha vindo à igreja, porque se ninguém falou isso para ele, que se ninguém plantou um novo sistema de crença, ele vai agir de acordo com o sistema de crença que já está estabelecido nele. Você entende isso? Isso você pode ser repetido para várias coisas. A pessoa fala assim, não, eu sou assim. Pega dentro da área emocional, por exemplo, uma criança, está lá o Joãozinho, vamos tentar contextualizar para os dias de hoje, home office. O pai dele está em casa, então ele tem um pai. O pai dele está morando em casa, então ele tem um pai presente fisicamente. Mas o pai dele tem um escritório, tem uma mesa, tem uma cadeira, e aí esse menino está lá com 6, 7 anos, e de vez em quando ele, poxa, eu quero brincar com o pai, quero contar uns negócios para o pai. E toda vez que ele entra lá para falar com o pai, ele diz assim, estou trabalhando, não, estou ocupado. Toda vez que ele entra, menino, você não está vendo que eu estou resolvendo um negócio aqui? E aí ele tentou isso durante 5, 6 vezes. E agora ele se sente ferido. O que é que ele faz a partir de então? Não vou mais incomodar, não vou mais falar, não vou mais, eu posso estar incomodando. E agora esse menino cresce. E ele se torna o quê? Um homem tímido. Ele não consegue se abrir com as pessoas. Porque o que passa no sistema de crença dele? Não, essa pessoa deve estar ocupada. Não, os meus problemas são muito pequenos em virtude. Aí qualquer pessoa está com celular, está com computador, pode estar jogando, pode assistindo filme. Mas o sistema de crença dele diz que, não, ela deve estar fazendo alguma coisa importante. Então não vou me abrir nem com a minha esposa. Você está entendendo? E aí ele diz assim, não, eu sou assim, eu sou tímido, não, eu sou dessa maneira. Não, não é. Houve um sistema de crença mentiroso que entrou no teu coração agora. Lembra do que nós estamos falando? Transformai-vos pela renovação, não se amolde com o padrão desse mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o ponto 2 é que é preciso transformar a maneira com que eu vejo as coisas e a maneira com que eu vejo as pessoas. Por isso você precisa revisar quais os sistemas de crença que foram plantados em você. Que se forem verdades, como o primeiro exemplo que eu dei sobre não agressão, ok. Agora, se forem mentiras, eles precisam ser transformados. E como é que eu vou transformar tudo isso daí? Eu preciso substituir por uma verdade, e repetir essa verdade, e repetir essa verdade, até que ela tome lugar nesse coração e se torne o meu novo sistema de crença. Você entende isso? Por isso que Paulo vai falar assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque toda mudança que você deseja, jamais vai acontecer se a tua mente não tiver esse novo entendimento. Sabe, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, então por que você fica remoendo de novo? Por que você fica remoendo de novo? Remoendo de novo? Não, Deus não vai me aceitar. Não, me perdoou de várias coisas, mas isso aqui não, as coisas velhas já passaram, esse é o entendimento. Eis que tudo se fez novo, então você agora trilha para uma nova vida. Você não fica mais preso àquelas situações do passado. Às vezes nós vamos precisar de cura, às vezes nós vamos precisar de algumas ministrações. Nós temos várias ferramentas na igreja para isso. Tem um fonte de vida, tem o veredas, tem várias coisas que vão tratar, às vezes, mais profundamente, uma ferida profunda na alma. Mas, querido, tudo é baseado no quê? No entendimento da verdade. E a verdade diz que, uma vez que eu entreguei a minha vida para o Senhor, eis que tudo se faz novo. Esse é o entendimento de conversão, de mudar de direção. E aí o meu sistema muda. Sabe, a mente sempre vai resistir à mudança. Qualquer situação nova que você quiser colocar, ela vai resistir à mudança, por quê? Porque é mais difícil escolher. Escolher envolve pensar, escolher envolve medir valores, medir consequências. Eu prefiro agir automaticamente, então eu prefiro continuar tratando as pessoas do jeito que eu sempre tratei a vida inteira. O que você precisa saber aqui, querido? Preste bem atenção, que todo o sistema de crença que você tem hoje não foi formado por você, foi formado por outras pessoas. São valores que os teus pais te passaram. Se você não teve pais, são valores que os teus tios te passaram. Se você teve pais, teve tios, mas não foram presentes, são valores que você aprendeu lá na escola, em outros lugares. Como você trata uma mulher. Olha os valores que estão passando para os meninos hoje. Sabe, você, peça para o Senhor aí, vai lá na frente, Deus vai usar muitas pessoas aí para trabalhar com casais, com identidade de homem, mulher, por quê? Porque é o que se planta lá fora, é o padrão que se planta lá fora. E quando eles vierem para Jesus, e um dia eles virão em nome de Jesus, quando eles vierem inundarem essa igreja aqui, um monte de meninos, um monte de meninas com identidades perdidas ou desestruturadas, o que nós vamos ter que fazer com eles? Transformar o padrão que eles receberam lá pela renovação da mente dele. E trazer esses meninos inseguros que não sabem o que eles querem ser da vida, não sabem nem o que eles são mais, as meninas da mesma maneira, e dizer para eles assim, você é filho amado, sim. Deus te ama de tal maneira que Ele entregou o filho dele por você, quando você ainda era pecador, não foi depois de você ter respondido, quando você ainda era, e uma vez que você vem, Ele te aceita do jeito que você é, vem do jeito que você está mesmo, mas Ele diz que você não permanece do jeito que você é, uma vez que você está diante do Senhor. O nosso caminho é de glória em
glória, nós somos renovados, somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então significa que daqui a 5 anos eu ainda vou ter muita coisa para melhorar, mas eu estou longe daquela pessoa que eu comecei. Você entende? Eu não sou uma pessoa perfeita e santa em todos os sentidos, mas eu estou muito longe de onde eu comecei. E é essa a ideia de que estamos indo rumo à estatura do varão perfeito que é Cristo. Santidade plena e absoluta quando estivermos na glória. Mas enquanto nós estamos nesse processo, Jesus já nos chama de santos. Ele não pede para você fazer nada que é impossível, ele te pede, sede santos como eu sou santo. Ele não te pede algo impossível. Significa que ele te enxerga. Por isso, esse segundo ponto, olha, você precisa mudar a maneira com que você se enxerga e enxerga as pessoas. Porque é essa maneira com que Deus olha para você, com que Deus te ama. E a primeira coisa que ele faz é te ensinar. Ele não vem e simplesmente joga algo na tua mente. Lembra da pesca maravilhosa? Está em Lucas capítulo 5, não vou ler que não dá tempo. Mas Jesus está ensinando, era cedinho, os discípulos passaram, que viriam a ser discípulos, passaram a noite inteira pescando e não pegam nada. Jesus está ensinando lá na beira do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia, e está apertado. Chega lá Pedro com seu companheiro, Jesus pede, me empresta o teu barco, vou me afastar um pouquinho aqui para dar mais ângulo para as pessoas me ouvirem. Eles estão cansados, trabalharam a noite inteira. E a Bíblia diz que primeiro Jesus ensina. Primeiro Jesus traz o ensino. Depois que ele traz o ensino, ele olha para eles assim, gente, vamos pescar? Senhor, pescamos a noite inteira, nada deu. Ele fala assim, vai lá para a parte mais funda do lago, joga a rede. Senhor, já fizemos isso, mas porque o Senhor falou, nós vamos fazer. Aí você sabe o resultado. Eles jogam, é uma pesca extraordinária, eles têm que pedir ajuda, o barco está lotado. O fato é que a solução para eles estava ali, estava pronta. Só que o que precisou acontecer antes de Jesus dar um milagre? Jesus podia dar um milagre a qualquer momento, gente? Sim ou não? Qualquer momento. Jesus podia olhar para ele assim, está tão cansado, gente? Joga para cá, ó. Nem encosta o barco, já joga aí mesmo, aí que eu já faço o peixe chegar aí. Ele podia ter feito isso, mas ele chama eles para perto. Escuta o que eu vou te dizer. Como é que funciona? Transforma primeiramente. E uma vez que a mente é transformada, talvez se Jesus tivesse pedido primeiro, Pedro tinha insistido mais. Porque Pedro aqui, ele insiste só uma vez. Senhor, já fizemos isso a noite inteira. E aí na sequência ele já fala assim, mas porque o Senhor está pedindo, eu vou fazer. Muito provavelmente, é porque a mente de Pedro agora, depois do ensino, já mudou. Sabe, às vezes eu e você estamos nessa situação aí. Tem muita coisa que a gente está trabalhando a noite inteira, estamos trabalhando o ano inteiro, estamos se esforçando um monte, né? Vivemos aí a turbulência de governo e um monte de coisa, tantas coisas que já aconteceram conosco, e a gente vai, trabalha, e faz, e às vezes parece que está nadando contra a maré, às vezes você até consegue um progresso, mas não está tão longe do sonho que você gostaria. Agora, para Jesus, Ele pode fazer a qualquer momento a maré virar. Ele pode fazer a qualquer momento a maré da economia virar para você, a maré da situação emocional virar para você. Ele pode a qualquer momento virar a chave dentro da tua família e toda essa turbulência parar. Mas primeiro, Ele quer te ensinar. Primeiro, Ele quer que você pare aquilo que você está fazendo. Ele fala assim, fica sossegado, porque eu vou te mostrar onde é o lugar exato e o momento exato para você lançar a rede. Então repita comigo aí, fala assim, é com o meu barco e com a minha rede que Jesus vai fazer o milagre. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que tudo o que você precisa para conseguir aquilo que você quer, Deus já te deu. Já está nas tuas mãos. Ele já tinha o barco, ele já tinha a rede, que naquela época era o mais difícil. Você entende? Agora o que eu preciso? O que me falta? Direção. Como? Onde, Senhor? Por isso que eu vou entrar nesse último ponto aqui agora. Eu preciso transformar a maneira como eu tomo as minhas decisões. Pequenas decisões produzem grandes mudanças. Deixa eu citar um exemplo pessoal. 1995, denunciei a minha idade. 16 anos eu tinha, 16. Morávamos numa cidade pequena e por algumas razões lá eu ia estudar fora, decidimos estudar fora, e aí meu pai e minha mãe deram uma opção para mim se eu ia para Curitiba, e havia uma opção ainda de eu ir para Tubarão lá morar com umas tias minhas ou morar em Curitiba com a minha avó. Enfim, visitamos lá, eu estava mais inclinado para ir lá para Tubarão, que tinha meu primo, enfim, vai ser legal, vamos estudar, vai ser bacana. E aí tinha Curitiba, tinha meus outros primos, não era tão próximo assim, mas enfim, eu tinha uma decisão para tomar. E aí ficamos naquele mês, fomos visitar a escola e tudo mais, e meus pais precisavam voltar lá para Matelândia, e eu me lembro, era uma manhã, minha mãe me acordou, e aí filho, decidiu o que você vai fazer? Naquele dia eu decidi a minha vida. Pequenas decisões podem causar grandes mudanças.
Não sei o que foi, né? Não vou dizer para você que foi uma inspiração de Deus, um anjo apareceu para mim. Talvez eu tomei uma decisão levada pelo momento, eu não sei. Mas eu decidi ficar naquela cidade. E naquele ano, eu conheci uma mocinha que está sentada aqui na frente e que mudou completamente o rumo da minha vida. Pequenas decisões. É só a escola onde eu vou estudar? Pode ser que dentro dessa escola você vai conhecer a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. É só a igreja que eu vou frequentar? Pode ser que seja a igreja onde Deus vai transformar a tua vida, ou seja um lugar que vai te ensinar um monte de mentira. É só mais um negócio que eu vou fazer? Pois pode ser que dentro desse negócio até um valor seja pequeno, mas aqui pode abrir uma outra porta, uma outra oportunidade, uma outra conexão que você não faz ideia. Pequenas decisões, queridos, podem mudar o rumo da nossa vida. O último ponto é mudar a maneira com que eu tomo as decisões. Uma pequena decisão hoje muda toda a nossa história amanhã. Por isso que, às vezes, nós só damos valor às grandes decisões, né? Os grandes negócios que eu tenho que fazer. Se eu vou mudar de cidade, se eu vou mudar de país, né? Se eu vou me envolver num grande empreendimento, daí eu vou consultar Deus, vou convocar os pastores, vou chamar todo mundo ao meu redor, gente, me ajude aí. Mas agora, às vezes, nas pequenas decisões, como é que você corrige os teus filhos? Como é que você trata a tua esposa? Como é que você decide lidar com as coisas que você lida hoje? Sabe, querido, são tantas coisas que estão ao teu redor e às vezes nós desprezamos a opinião de Deus para tantas coisas. 2001 foi o ano do atentado às Torres Gêmeas, né? No 11 de setembro. E tem um programa lá chamado Early Show. E chamaram a filha do Billy Graham, Anne Graham, para uma entrevista. E aquela entrevistadora, ela perguntou para Anne, se Deus era tão bom assim, por que Deus deixou isso acontecer na maior nação, né? Maior potência da época. E ela vai falar, a resposta dela vai trazer basicamente as decisões, o poder das pequenas escolhas. Pequenas concessões que nós fazemos a respeito de valores na escola, em casa, em vários lugares, que é o reflexo da nossa sociedade hoje. Eu peguei me dei o trabalho de traduzir essa resposta dela, eu quero ler para você aqui, que tem a ver com decisões. Isso aqui é lá de 2001, contexto, mas parece que é para hoje, né? E ela foi perguntada assim, como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer nos Estados Unidos no dia 11 de setembro? E a resposta dela foi assim, eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós ficamos. Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista dos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas, etc., eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray se queixou que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, não devemos roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir os nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque as suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar a sua autoestima. O filho desse doutor aqui se suicidou. E nós dissemos, um perito no assunto deve saber do que está falando. Então nós concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar os nossos filhos quando eles se comportassem mal. Os administradores escolares então decidiram que nenhum professor em suas escolas deveria repreender nenhum aluno quando se comportasse mal, porque eles não queriam publicidade negativa e não queriam processo. Há uma grande diferença entre disciplinar, tocar e bater e humilhar uma criança do que corrigi-la. E nós concordamos com tudo. Aí alguém sugeriu que nós deveríamos deixar que as nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem, e que nem precisariam contar aos pais. E nós aceitamos essa sugestão sem ao menos questioná-la. Em seguida, algum membro da mesa administrativa escolar, muito sabido, disse que como rapazes serão sempre rapazes, e que como homens eles iriam acabar fazendo o inevitável, então nós deveríamos dar aos nossos filhos tantos preservativos quanto eles quisessem, para que pudessem se divertir à vontade, nem precisariam dizer aos seus pais aonde eles conseguiram isso. E nós dissemos, está bem.
Depois, alguns dos nossos oficiais eleitos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos na nossa privacidade, desde que nós estivéssemos cumprindo com os nossos deveres. E nós concordamos com eles. E que isso não ia fazer qualquer diferença, que uma pessoa fizesse em particular estava tudo bem, incluindo o nosso presidente da república, aqui fazendo menção ao caso do Bill Clinton na época. E depois alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é algo para ser apreciado, isso é a beleza natural do corpo feminino, e nós também concordamos, mas depois outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou foto de crianças nuas, e foi além, ainda colocando à disposição na internet. Nós dissemos, tá bem, isso aí é uma democracia, e eles têm direito de ter a liberdade de expressar e fazer isso. A indústria do entretenimento não disse, vamos fazer show de TV, vamos fazer filmes que promovam profanação, violência, sexo ilícito, vamos gravar música que estimule estupro, sexo, drogas, assassinato, suicídio, temas satânicos. Nós dissemos, isso aí é apenas diversão, não produz qualquer efeito prejudicial, ninguém leva isso a sério mesmo, então pode fazer. Agora, nós estamos nos perguntando por que os nossos filhos não têm consciência, e porque não sabem distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas, matar os seus próprios colegas ou tirar a sua própria vida. Provavelmente, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente entender, nós colhemos exatamente aquilo que nós semeamos. E é triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia diz. É triste como todo mundo quer ir para o céu, desde que não precise crer, nem pensar ou dizer qualquer coisa que a Bíblia ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue Satanás, que por sinal também crê. É engraçado como nós somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Você entende que isso aqui foi escrito ou falado há mais de 20 anos atrás, e hoje, por continuar fazendo pequenas concessões quando nós tomamos as nossas decisões, olha para fora e vê o caos que está a vida das pessoas. Se coloque de pé, por favor, querido. Por onde eu começo? A prática que eu quero te dar depois dessa palavra. Por onde eu começo? Talvez enquanto eu fui falando, várias coisas foram surgindo na tua mente. Por onde eu começo? Você vai começar por um lugar só. Não tenta qualquer coisa na tua vida que precisa ser mudado. Não adianta você querer mudar tudo de uma vez. Você vai ficar frustrado. Começa com uma coisa de cada vez. E a chave dessa palavra de hoje é que eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente. É que nós vamos pedir direção ao Senhor por onde nós vamos começar. Você vai começar por um hábito. Um hábito tem o poder sobre a tua vontade. O hábito é sempre mais forte que o desejo. Tem um livro aí chamado O Poder do Hábito, vai falar sobre um hábito angular. Quando você muda um hábito, vários outros hábitos vão ser mudados por causa daquilo. Você começa a correr, você começa a se alimentar melhor, você começa a monitorar o teu peso, você começa a comer melhor, enfim, vários outros são mudados. O que nós vamos pedir aqui é que o Senhor nos dê direção em qual hábito que precisa acontecer a mudança na minha casa, para que a minha família mude. Eu não sei te dizer qual é a pesquisa, mas eu já olhei em algum momento que as crianças que têm pelo menos uma refeição juntas em casa, seja almoço ou seja janta, geralmente elas vão melhor na escola, geralmente elas são mais saudáveis emocionalmente falando, porque existe uma estabilidade, existe um senso de segurança reafirmado sobre ela todo dia. Talvez o hábito que você precisa plantar, eu não sei, só estou conjecturando, seja simplesmente proibir o celular na hora da refeição. Talvez o hábito que você precisa plantar seja estabelecer de fato na tua casa um culto familiar semanal. Talvez o hábito que você precisa plantar seja de fato vir à casa do Senhor pelo menos uma vez por semana. Talvez o hábito que você precisa plantar seja no mínimo abrir a palavra de Deus uma vez por dia e refletir a respeito daquilo que ela quer dizer. E quando você muda se for o certo, várias outras coisas vão mudar. Eu sei, querido, que você tem várias coisas, eu tenho várias coisas. E o que eu quero aqui junto contigo hoje, eu me coloco junto com você, é pedir ao Senhor uma direção específica do que precisa, aonde eu preciso começar, Senhor. Será que é na maneira de eu tratar as pessoas, de eu falar com as pessoas? Está difícil o teu casamento? Começa pela maneira de falar. Começa pela maneira de você ver a outra pessoa e ver a si mesmo. Começa pela maneira de tomar a tua decisão.
entende? Eu vou orar contigo aqui, eu vou pedir para que o Senhor te dê essa direção, para que o Senhor te mostre esse hábito. Talvez você não vai ter o momento, a revelação agora, mas talvez quando você dormir, Deus vai te dar um sonho, Deus vai te dar alguma visão, ou durante a semana você vai entrar naquele hábito danoso e na hora, pum, vai acender uma luz dentro de você, ó, é isso aqui, deixa de fazer isso aqui. Ou você fez o negócio, deu certo, ele vai acender essa luz que não é simplesmente a tua consciência falando. Nós oramos, nós pedimos, cremos que o Espírito Santo vai falar, ele vai mostrar, ó, é isso aqui, ó, faz mais isso aqui, que é aqui que eu quero começar. Você está entendendo? Então coloca a mão no teu coração e vamos pedir para o Senhor. Pai querido, eu não sei, eu não consigo sondar o coração, Pai, e as minhas palavras são muito limitadas para conseguir atingir o coração dessas pessoas, Pai, nessa profundidade, Senhor, daquilo que precisa mudar, para que tantas outras mudanças venham acontecer, Senhor, seja elas em qualquer área da vida, aqueles que estão travados financeiramente, Pai, aqueles que estão feridos emocionalmente e presos nessa cadeia de identidade, destino e propósito, que eles não conseguem encontrar em lugar nenhum, Pai. Eu quero te pedir agora, pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra diz que ela é penetrante, como espada, que entra a ponto de dividir alma, junta medulas, espírito, Senhor, a Tua palavra foi semeada, eu te peço agora, Senhor, move a mente e o coração dessas pessoas, Pai, que eles sejam transformados, Pai, pela renovação das suas mentes, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Qual é o hábito que está ali, Senhor, que precisa ser removido, Pai? Talvez na hora de deitar, Senhor, esse marido e mulher, ao invés de conversarem, ao invés, ó Pai, de abrir o coração um para o outro, eles abrem o celular e adormecem, Senhor, já faz muito tempo que eles não têm uma intimidade, Pai. Senhor, tem tantas coisas acontecendo aí, Senhor, que precisam serem revistas para que eles possam ter resultados diferentes, Senhor, eu não sei, eu te peço agora, Pai, traz a revelação, Pai, aquele que está com esse pensamento, vitimismo, Senhor, quebra agora, Senhor, não sei aonde começou, se foi uma situação lá atrás, na infância, Pai, que agora ele olha e tudo acontece de bom para os outros, mas para ele nada acontece, ele sempre se enxerga menor, Pai, mostra agora, aonde um sistema de crença mentiroso entrou aí e remove essa mentira, Pai. Aquele, Senhor, que está acostumado às vezes ao sofrimento, Pai, e tem pensado que isso é normal, e o inimigo tem agido ali, tem, Senhor, destruído relacionamento após relacionamento dessa pessoa, não consegue se relacionar, abrir o coração para outra pessoa profundamente, não consegue nem fazer uma amizade profunda. Deus, em nome de Jesus, existe um sistema de crença aí, limitador, ó Pai, que não foi plantado por Ti, Senhor. Eu te peço, Senhor, mostra qual é o hábito, Pai. Às vezes o hábito vai ser simplesmente abrir a boca, às vezes vai ser simplesmente olhar para pessoas com mais confiança do que desconfiança. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, traz agora o renovo, a restauração emocional para essas pessoas, Pai, para que elas consigam abrir o coração para Ti, Senhor, para que a Tua palavra ela entre, não ache mais espinhos ou pedras, mas seja como um solo fértil que produz uma semente boa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, dá sonhos para essas pessoas hoje, Senhor. Quando elas dormirem, Pai, traz sonhos que venham a revelar a Tua vontade, traz sonhos, ó Pai, que venham a mostrar hábitos que precisam ser removidos, hábitos que precisam ser acrescentados, hábitos que eles já fazem, Pai, que eles precisam ser encorajados. Continue, é isso aí, comece por aí, eu estou falando com você, comece por aí, continue, insista, persista, persevere. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, fala com essas pessoas nessa semana, Pai, seja hoje, agora, nesse momento, Pai, seja dormindo, ou seja em uma situação que vai acontecer durante essa semana que vai passar, Senhor, lá no trabalho, no trânsito, aonde for, Pai, a respeito de família, a respeito das emoções, ó Pai, a respeito da identidade pessoal, qual é o direcionamento que elas precisam, Pai, muda a maneira com que elas tomem as decisões, Paizinho querido, as grandes e as pequenas, o Senhor eu vou consultar, o Senhor eu vou consultar, as palavras que saem da minha boca, agrada, é temperado com sal, a visão que eu tenho das pessoas e de mim mesmo, Senhor, eu te peço, Pai, não nos deixa nos acostumar com o padrão desse mundo, que nós possamos perceber que existe um padrão diferente, e não venhamos a nos amoldar a ele, mas que a nossa mente seja transformada, Senhor, para que nós experimentemos, todos aqui, inclusive aqueles que nos acompanham agora pela internet, Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. Assim nós cremos, e assim seja feito sobre a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém.